Olá amigos, vamos a uma videoanálise especial de final de ano, onde eu vou destacar as perspectivas para 2018 na Bolsa de Valores dentro da minha leitura. E quem sou eu? Eu sou Dalton Vieira, analista CNPI desde 2010, eu atuo no mercado de renda variável desde 2003. Em 2008 eu fundei a daltonvieira.com, um site repleto de conteúdo de aprendizado, análise gráfica, análise técnica diária, videoanálise diária sendo produzida aí do mercado. Eu possuo mais de 12 anos de experiência em análise técnica e você pode me acompanhar no decorrer de 2018, enfim, me acompanhar também tudo que já foi produzido no meu site, também aqui através do canal no YouTube. Aqui está o endereço para que você possa se inscrever aí gratuitamente. Também tenho diversos cursos online, também já fiz vários cursos presenciais, esse ano alguns cursos presenciais, e também além disso transmito aí recomendações no decorrer do dia através aí de um canal privado no Telegram. Aqui você tem o meu contato no Telegram, @DaltonVieira, e também aqui um link direto através do seu navegador que você pode acessar. Mas vamos ao que interessa. Primeiramente, uma visão geral. O que eu vou abordar nesse vídeo, nessa videoanálise especial? Eu vou falar sobre um cenário do Ibovespa e também abordar rapidamente ali o dólar. Nessa análise também eu vou falar, provavelmente numa segunda parte, eu vou dividir em duas partes, estratégias para o cenário do Ibovespa, ou seja, o cenário que eu vou apresentar aqui, eu vou falar sobre estratégias dentro desse cenário, e também destacando 10 ações que eu considero mais interessantes e outros ativos também, além dessas 10 ações mais interessantes. Agora, informações que são relevantes antes de iniciar todo o processo aí da análise. Qual o meu foco? É avaliar o cenário do Ibovespa e ativos usando análise técnica. Trabalhar em cima de probabilidade, não no que realmente vai acontecer, ou seja, identificar um cenário e dentro desse cenário, ou seja, o que é mais provável acontecer, e através do que é mais provável acontecer, traçar estratégias em cima dessa probabilidade para que a gente possa buscar aí uma melhor rentabilidade no ano de 2008. E nessa videoanálise especial vai ser uma videoanálise com foco um pouco maior, de prazo maior, médio a longo prazo, utilizando em termos de avaliação os gráficos anual, 80 dias e mensal. Vamos então começar aqui abordando o Ibovespa, o cenário do Ibovespa. Então, dentro do cenário para 2018, o que a gente tem no gráfico anual do Ibovespa? A gente tem um cenário que aponta o Ibov para está dentro de um movimento de alta, ou seja, o Ibov está dentro de um movimento de subida após uma boa correção. No gráfico de 80 dias, a gente teve uma retomada da tendência de alta nesse ano. O Ibov nesse ano, no gráfico anual, eu vou mostrar o gráfico daqui a pouco. Nesse ano o Ibov conseguiu romper sua máxima histórica e o gráfico mensal, consequentemente, já entrou numa tendência de alta, ou seja, nós temos um cenário alinhado para cima, que pode ser alterado? Sim, pode ser alterado, mas o cenário atual que a gente está terminando o ano é um cenário positivo não só para 2018, mas que a gente vai abordar agora em cima do gráfico, para que a gente possa tratar aí detalhadamente. Então, começando aqui, olhando, eu tenho aqui o gráfico mensal, desse lado, aqui o gráfico de apoio, o gráfico de 80 dias, e aqui o gráfico anual. Então, os três tempos gráficos que eu vou atuar aqui nessa videoanálise especial. Mas no primeiro momento, vamos aqui abordar o gráfico anual. Eu vou colocar ele aqui desse lado de cá, um gráfico maior. Então, o gráfico anual, o que nós tivemos aqui? Qual o cenário que nós estamos dentro do Ibovespa? Um cenário de tendência de alta de longo prazo, ou seja, vai aqui com topos e fundos ascendentes. O que nós tivemos nesse ano? Um rompimento da máxima histórica. Então o Ibov, se a gente observar aqui, o Ibov fez um movimento ao final de 2002, fez uma mínima em 2002, e daqui para cá ele fez todo um movimento de subida. A gente teve aqui 5 anos consecutivos de alta. Então, um bom movimento de alta. Depois desse bom movimento de alta, Ibov de 2008 até o início de 2016 entrou num movimento de correção. Então, dentro dessa correção, já uma correção mais que satisfatória em termos de tempo, Ibov gerou uma nova movimentação para cima. Como é que começou o movimento de expansão aqui da tendência em 2003? Superando a máxima anterior, do ano anterior, e o ano seguinte confirmando isso. Ou seja,
confirmando um movimento de subida. É o que nós temos agora. O ano de 2016 superou a máxima de 2015 e esse ano superou não só a máxima de 2016, estamos aqui com o ano nesse momento com alta aí de em torno de 21%, mas também conseguiu superar a máxima histórica. Então isso é algo realmente relevante em relação ao que temos aqui para o Ibovespa. O cenário do gráfico anual é movimento de subida e que, se a gente contabilizar, a gente está partindo para o terceiro candle, ou seja, 2018 vai ser o terceiro candle desse movimento. Aqui nós tivemos 5 anos de movimentação para cima, ainda 2017 ainda chegou, 2008 chegou a fazer nova máxima, mas voltou aqui para baixo, igual que a gente teve uma nova mínima em 2016, mas conseguiu se recuperar. Então o fato que a gente está partindo para o terceiro candle, comparando aqui, a gente estaria dentro desse terceiro candle, se a gente for comparar aqui nesse movimento, ou seja, é um movimento que pode se estender ainda por anos. Se a gente comparar em termos de olhar para os movimentos anteriores, esse movimento levou 5 anos, então a gente poderia ter aqui para frente, não necessariamente que todos os anos sendo assim de alta, mas a gente pode ter para frente 5 anos para cima, ou seja, de um movimento de subida, ou mesmo, se a gente considerar essa correção em 8 anos, em basicamente 7 a 8 anos, a gente tem, arredondando aqui, seria 8 anos. Então a gente teria aqui para cima, a gente poderia ter de 5 a 8 anos. Então essa seria a leitura do gráfico anual. E se a gente observar no gráfico de 80 dias, a gente pode observar que levou um longo período de correção, e no gráfico de 80 dias, que a gente teve, até destaquei lá no slide, a gente teve a retomada da tendência de alta. Aqui anulou uma tendência de baixa mais fraca, de topos e fundos descendentes, mas já superando a máxima anterior, ou seja, já retomando a tendência de alta de maneira imediata aqui através do rompimento de todos os topos anteriores aqui do índice Bovespa. Então, se a gente observar pelo gráfico mensal, vou jogar aqui o gráfico mensal, a gente tem topos e fundos ascendentes. Então aqui bem mais destacado aqui algo nesse sentido, topos e fundos ascendentes, correções, aqui essa correção foi curta, veio para cima mais uma correção curta, essa correção foi mais satisfatória, basicamente a gente teve aqui uma correção em 2 tempos e um movimento mais forte para cima. Nesse momento, no gráfico mensal, a gente tem o que? Uma correção desse último movimento subido. O gráfico mensal está dentro de uma movimentação para baixo que pode se estender ainda um pouco mais. Esse movimento poderia se estender um pouco mais aqui no tempo, considerando esse movimento aqui de subida, para se ter algo para cima novamente ali no decorrer de 2018. Então esse é o cenário que nós estamos inseridos. Mas o que eu destacaria aqui no gráfico mensal? Se eu der um zoom menos e colocar aqui do ponto mais alto que chegou o índice, que foi aqui em 2008 anteriormente, para cá a gente teve o que? 92 meses de correção. Quando eu falo correção é sem superar a máxima histórica. O Ibov conseguiu superar, depois de 92 meses corrigindo, o que ele caiu ali em 92 meses, o Ibov simplesmente em aproximadamente 20 meses conseguiu já superar essa máxima histórica, ou seja, esse movimento de subida foi bem mais forte do que foi todo o movimento de correção. A gente pode observar isso melhor através de um gráfico anual. Um movimento de correção mais longo e um movimento muito curto já rompendo essa máxima. Isso simboliza o quê? Força para subir depois de uma movimentação mais fraca, logicamente fraca no sentido de comparando-se os movimentos anteriores. Esse movimento foi mais fraco do que foi esse movimento de subida. Então temos um cenário, de maneira geral, apoiando mais a operação na ponta compradora. E aí, partindo nesse sentido, olhando esse cenário que eu acabei de destacar aqui em cima, desses gráficos aqui, gráfico anual, 80 dias mensal, ou seja, um cenário mais alinhado para cima, a gente teria aqui alguns pontos importantes para serem destacados. Por exemplo, fazer projeções disso, não que isso seja algo tão importante, mas é algo que o mercado geralmente gosta de observar, ou seja, o que a gente pode ter para frente aí no 2018 principalmente. Então, considerando dados importantes para fazer essas projeções, a última expansão, que é aquele movimento do gráfico anual que eu destaquei ali de 2003 a 2007, que chegou até a máxima em 2008, foi uma expansão de 65.700 pontos. E a correção, que foi lá de 2008 para baixo, mas considerando principalmente
o movimento que veio até 2000 e a mínima de 2016, a gente teve uma correção de 36.900 pontos. Então, considerando essa correção, a gente tem, através do Fibonacci, que é uma ferramenta aí para se traçar o ponto que as correções que podem acontecer de acordo com o movimento de alta anterior, por exemplo, e depois dessa correção acontecer, que aconteceu aqui com 36.900 pontos, quais são os pontos de projeção a partir do movimento de alta que foi iniciado, que a gente viu no gráfico anual. Então, o primeiro ponto já foi atingido, uma projeção alternada de 61,8% já foi atingido ali na fase de 71 mil pontos. E depois temos aqui 103 mil pontos, considerando uma expansão de 100%, ou seja, 65 mil pontos, 65.700 pontos do movimento anterior, sendo projetado a partir da mínima de 2016, a gente teria ali algo em torno de 103 mil pontos. Usando a projeção clássica, 61,8% do movimento anterior, ou seja, 61,8% de 65.700 pontos projetado acima dos 73.920, a gente teria algo aqui em torno de 114.500 pontos e depois 100% lá nos 140 mil pontos. Esse aqui eu vejo um pouco mais distante em relação a 2018. Mas eu vejo mais, o que eu gostaria de destacar mais são essas projeções aqui, essa de 103 mil, essa de 114.500 pontos e a projeção simples da correção, ou seja, tudo que caiu, a correção que foi feita de em torno de 36.900 pontos, projetado acima de 73.900, a gente teria algo em torno ali dos 111 mil pontos. Então essas projeções aqui, elas batem, elas se aproximam mais de um número factível, vamos dizer assim, para 2018. Então vamos aqui mostrar o gráfico novamente, destacar essas projeções, vou jogar o gráfico aqui de 80 dias, até mesmo o gráfico anual. A gente pode pegar aqui rapidamente aqui a projeção alternada do Fibonacci, destacando aqui esse ponto, esse movimento daqui para cá, e daqui para cá foi a correção. Então o que eu acabei de destacar, trazendo aqui o gráfico para baixo, o que eu acabei de destacar em 77 mil pontos e 103 mil pontos na projeção alternada é isso. É o que subiu aqui 65.700 pontos, sendo projetado a partir dos 37.046. Então a gente teria 61,8% desse movimento aqui para cima, seria 77.646, que já foi atingido. É um patamar que tende a funcionar como resistência, e a gente já viu pelo gráfico mensal que está, jogar até aqui o gráfico mensal aqui desse lado, a gente está iniciando uma correção justamente após ter batido nessa primeira projeção, e a segunda projeção 100% desse movimento sendo projetado aqui para cima, de forma aritmética, a gente teria essa região ali de 102.742, eu arredondei para 103 mil pontos. Aí é uma projeção um pouco mais acima, de 161,8%, 143 mil pontos, que se encaixa com a projeção clássica do Fibonacci. Colocando a projeção clássica do Fibonacci, que eu mencionei também lá no slide, a primeira projeção clássica seria ali na faixa dos 114 mil pontos que eu destaquei lá, anotei 114 mil pontos, que é basicamente se projetar aqui 61,8% desse movimento a partir desse ponto aqui, então seria algo ali na 114 mil pontos. E projetando 100%, ou seja, 100% do movimento anterior, 100% desse movimento aqui, desse movimento de subida, sendo projetado aqui para cima, a gente teria algo ali na casa dos 140 mil pontos. E a última projeção que eu destaquei lá no slide é a projeção justamente dessa altura aqui, pegar esse tamanho aqui de movimento para baixo e projetá-lo aqui para cima desse patamar aqui. Então a gente teria, essa aqui é a projeção que a gente teria em relação a essa altura, 36 mil pontos, tirando isso aqui, essas linhas aqui para não confundir, facilitando, então, ou seja, projetando esses 36.900 pontos aqui para cima, a gente teria algo ali em torno dos 111 mil pontos. Então seria essa em termos de projeção. Então são as projeções que a gente pode ter no decorrer de 2018. Mas é importante ressaltar que a volatilidade anual do Ibovespa, nesse momento, considerando ali os 10 últimos anos, está em torno de 23.500 pontos. Utilizando aqui para obter essa volatilidade, posso colocar aqui o True Range, a gente tem algo ali em torno de 23.500 pontos, considerando os últimos 10 anos para o índice Bovespa. Ou seja, a gente pode ter um ano de 23.500 pontos acima, se o Ibov fechar ali em torno de 73 mil pontos,
23.500 pontos para cima, a gente teria algo ali em torno de 96.500 pontos. E para baixo, algo em torno de 49.500 pontos. Então eu só estou destacando que essa volatilidade de 23.500 pontos, ela corresponde a 32% de volatilidade anual, ou seja, o Ibov pode, de maneira simples, subir 32% ou cair 32%, ou mesmo oscilar dentro de uma faixa um pouco menor, ou seja, ele poderia partir de uma mínima aqui na faixa de 70 mil pontos e ter um destaque um pouco maior desses 23 mil pontos, um pouco mais ali para cima. Então, dentro desse cenário, a gente tem uma média de 23.500 pontos, mas observe aqui no gráfico que o Ibov aqui no ano de 2016, ele oscilou aqui, pegando a mínima para a máxima, ele oscilou ali em torno de 28.500, 29 mil pontos. E esse ano está sendo um ano em torno de 19 mil pontos de oscilação. Então a gente pode, na média, a gente está na faixa de 23.500, mas a gente pode ter um ano com a volatilidade maior, ou seja, superar esses 19 mil pontos e partir para um ano mais na faixa dos 29 mil pontos. Por isso que eu digo que a região dos 100 mil pontos, considerando a questão não só da volatilidade, mas considerando a questão das projeções, é mais factível em relação à volatilidade anual do Ibovespa e em relação também a todas as projeções, utilizando aí dados técnicos, aí, ferramentas da análise técnica. Então, também lembrando que a projeção ela vai considerar a mínima do ano para a máxima. Então, é um dos pontos, ou mesmo do fechamento para cima. Se o Ibov partir de um fechamento até um pouco acima desse patamar, vai considerar o fechamento até a máxima do próximo ano. Enfim, um cenário favorável para o ano de 2018. Logicamente, nós teremos um ano ali de eleição que tende a ter uma volatilidade maior, mas dentro desse ano de eleição, a gente pode ter oportunidades interessantes nas movimentações para baixo, que eu vou destacar na segunda parte, que é a parte de estratégia, a segunda parte dessa videoanálise especial de final de ano. Eu vou destacar essa parte de estratégias, bem como uma parte aí dos ativos que eu destaco para 2018. Mas antes de a gente partir para a parte das estratégias e mesmo os ativos, falar aqui um pouco sobre o dólar. Então, o que nós temos no dólar? Vou colocar aqui o gráfico anual do dólar. Então, nós tivemos aqui toda uma movimentação para baixo, quando veio lá uma movimentação pré-Lula, vamos dizer assim, e depois, quando o Lula assumiu, a gente teve toda essa movimentação para baixo. Eu não vou entrar muito nessa parte eleitoral, mas o fato é que a gente teve um movimento forte para baixo e depois toda uma movimentação forte para cima. O ano de 2016 foi um ano negativo e esse ano de 2017 está sendo um ano de indefinição, um ano mais no 0 a 0 ali para o dólar. Então a expectativa é que ainda podemos ter uma correção um pouco maior, pelo menos, por exemplo, mais um candle aqui para baixo ou até mais em relação a esse movimento de subida. Então, olhando para o gráfico mensal, ou seja, se a gente olhar para o anual entrou numa característica de movimento de baixa, respeitando uma máxima histórica e entrando numa configuração de movimento de baixa de candles com máximas e mínimas descendentes em relação ao candle anterior. No mensal, a gente teve um ano bem lateral. A gente viu lá pelo gráfico anual, do gráfico do candle anual, a gente teve um candle de indefinição. Então, um ano lateral, a indefinição está aqui no gráfico mensal, a tendência está indefinida, mas considerando isso aqui, olhando para o gráfico de 80 dias, a gente teve 1, 2, 3, 4 candles corrigindo, a gente teve aqui 4 candles subindo, e para se ter 4 subindo, que seria algo nos topos e fundos ascendentes, esses 4 subindo estão deixando a desejar, ou seja, estão sendo mais fracos do que foi a baixa. E a gente pode ver aqui pelo gráfico mensal. Está sendo um movimento mais fraco, inclusive está dentro de um movimento de alta no gráfico mensal nesse momento. Mas a expectativa dentro da força que está sendo apresentada aqui nesse movimento de subida, nesse movimento de correção em relação a essa queda, seria de se ter algo aqui um pouco mais para baixo, não necessariamente que tenha algo, se esperar algo muito forte para baixo, porque esse movimento foi muito forte para cima, então a gente não dá para esperar muito do movimento para baixo, mas de qualquer forma fica uma expectativa um pouco maior dentro do que eu já mencionei no gráfico anual e no gráfico aqui de 80 dias, de se ter aqui uma movimentação podendo até perder a mínima deste ano no decorrer de 2018, ou seja, vir a testar uma região de 3,047 até mesmo a região dos 3.000 pontos, ou seja, dos R$3 ali arredondando para valor,
o dólar. Então agora vamos passar para a segunda parte, a parte de estratégias. Vou parar esse vídeo aqui. E lembrando, se esse vídeo estiver sendo útil para você de qualquer forma, se está sendo útil essa videoanálise para você, essa videoanálise especial, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e vamos aqui para a segunda parte.